God. And he said, I was frightened and fell upon my face. But he said unto me, understand, O Son of Man, your wisdom belongs to the end of time. In the mid-19th century, a Baptist preacher, William Miller, traveled the country preaching that the second coming of Christ was close at hand. Tens of thousands believed he was right. Miller's followers determined the cleansing would come on a single date, October 22nd, 1844. Hoje, o tema escolhido, então, para meditarmos juntos, se encontra em Mateus capítulo 24, versos 3 e 4. Mateus 24, versos 3 e 4. Este é o momento em que os discípulos estavam se questionando, né? O que Cristo queria dizer com a destruição do templo. Para eles, o templo era tão significativo que imaginar a destruição do templo era como imaginar o fim do mundo mesmo. Então é nesse contexto que eles perguntam para Jesus no Monte das Oliveiras, verso 3. Achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então Jesus respondeu para eles: vede que ninguém vos engane. E ele segue, Jesus, esse sermão profético, vamos dizer assim, dizendo vários sinais que tinham, muitos deles, aplicação dupla, tanto para o templo de Jerusalém, que seria destruído em alguns anos, quanto para a consumação dos séculos mesmo, para a sua vinda, o fim da história do pecado nesse mundo. Jesus, em primeiro lugar, o primeiro item da sua lista, ele escolhe dizer que ninguém vos engane. Normalmente colocamos no topo da lista o que a gente acha mais importante, não é? Pois bem, para Jesus, o mais importante dessa lista de sinais e advertências era cuidado, para que ninguém vos engane. E é sobre isso que nós vamos falar essa manhã. Se sairmos dessa igreja e pelas ruas aí, pela praia, que vocês têm aqui pertinho, perguntarmos para as pessoas qual foi a data que mudou o mundo, o que vocês acham que elas diriam? Que data que você acha que elas dariam como opinião? A data que mudou o mundo. 11 de setembro, para a maioria, né? A maioria, essa data foi marcante, todos se lembram onde estavam, como foram os eventos, e muita coisa mudou mesmo desde então. Esse que é o país da liberdade, teve limitações, não é? Agora, quando vamos no aeroporto, por exemplo, temos que tirar até os sapatos, e isso era inconcebível antes deste evento, perdão. Mas, queridos, realmente, será que foi o 11 de setembro a data que mudou o mundo? Será que o mundo já não estava, antes disso, se movimentando numa direção de um controle mais severo? Com certeza foram chocantes os eventos daquela data, mas não passaram de um catalisador, de algo que acelerou os processos de um plano que já estava, na verdade, armado nos bastidores da história desse planeta. A data real que mudou a história moderna não foi 2001, não foi o 11 de setembro.
mas foi sim outra data. Vamos abrir o PowerPoint, por favor. Outra data mudou a história desse planeta. Estamos falando de 1844. Para a maioria de nós aqui, é uma data comum, não é? Mas mais uma vez, se sairmos dessa igreja e vamos lá na praia novamente, no calçadão, e perguntarmos o que aconteceu em 1844, o que as pessoas vão dizer? Não sei, né? Se não é um adventista ali que por acaso encontramos, não saberia dizer, não é? 1844. Queridos, se fizermos juntos uma análise mais profunda, uma pesquisa, se vamos mais além, vemos que esse ano de 1844 foi o ano em que muitos dos movimentos marcantes da história moderna nasceram ou floresceram nesta data, todos destinados a mudar a história do planeta. 1844. Para nós adventistas, como foi dito, é uma data bem conhecida. Eu tenho aqui a capa do jornal de Boston, de 22 de outubro de 1844. E a capa dizia, né? Fim do mundo em 1844. Esse era o assunto do momento. Não faz muito tempo atrás tivemos também notícias semelhantes na capa dos jornais aí, né? Mas esse foi um evento totalmente especial. Guilherme Miller abalou a religiosidade desse país naquela época, e muitos conhecem bem essa história. O movimento millerita, pregando a segunda volta de Jesus. E ele, esse pregador batista, Guilherme Miller, visitou várias igrejas e a partir de então esse movimento começou. Um movimento extraordinário, realmente. Através dessas descobertas proféticas, Miller conseguiu reunir milhares de cristãos de diferentes denominações que passaram a crer nessa mensagem de que Jesus estava voltando em breve. Esses homens, mulheres e crianças esperavam ansiosamente a vinda do seu Salvador, venderam tudo, se desfizeram dos seus lares, do comércio, do seu patrimônio, e estavam lá, naquela tarde de 22 de outubro de 1844, felizes, cantando, esperando a redenção. Queridos, assim como o sol, aos poucos, descia no horizonte, e as luzes, os raios do sol se enfraqueciam e se apagavam, assim também aconteceu com a esperança desses milhares de milleritas naquele dia. Eles viram toda a sua alegria, todas as suas expectativas, agora frustradas, e experimentaram uma amarga decepção. Muitos deles voltaram as costas para Deus, não quiseram mais saber de religião, de igreja. Tamanha foi a decepção. Outros, mesmo sendo ridicularizados, voltaram para suas igrejas de origem. Mas alguns, um grupo, permaneceu firme naquele propósito. Eles sabiam que essa profecia era uma matemática muito perfeita e as coisas se encaixavam tão bem. Deus, com certeza, tinha algo ali para mostrar e que eles não entenderam completamente. E foi a partir de então desse grupo, estudando as profecias, estudando Daniel 8:14, a restauração das verdades, não é? Que Deus levantou um povo. E esse foi o texto-chave, realmente, para que esse evento acontecesse. Em 1844, o fim da profecia de Daniel, ali, o anjo diz a Daniel que um evento especial aconteceria. Disse o anjo a Daniel, e deitou por terra a verdade. Daniel perguntou até quando que esse poder deitaria por terra a verdade de Deus? E ele disse até 2.300 tardes e manhãs. E não apenas a verdade estaria deitada até esse período, mas também o santuário seria purificado. Então não só um evento aqui na terra, mas um evento no céu também aconteceu. O santuário celestial havia de ser purificado. Pois bem, havia uma verdade a ser resgatada e, a partir de 1844, Deus levantou um povo para tal. Esse pequeno grupo de seguidores de Miller, que agora estavam enfrentando também essa amarga decepção, começaram a reestudar a Bíblia e a orar a Deus, tentando descobrir
o que estava errado, equivocado nessa interpretação bíblica. E nesses estudos, nessas orações, Deus se manifestou com discernimento do Espírito Santo. E a partir de então, surge, ou melhor, ressuscita uma teologia que havia se perdido ao longo dos séculos. Verdades que pertenciam ao tempo dos próprios discípulos e outras que foram resgatadas com a reforma protestante, mas que não tinham sido levadas adiante. Foram deitadas por terra realmente. E eu vou citar aqui 5 dessas descobertas fantásticas que as areias do tempo cobriram, mas que esse pequeno povo começou a resgatar, cumprindo a profecia de Daniel. As verdades que haviam sido deitadas por terra, a partir de 1844, passaram a ser resgatadas. A primeira delas é a grande mensagem do santuário. Podemos seguir aqui. Como foi falado, o santuário que havia de ser purificado era o celestial. E ao descobrir essa verdade, a doutrina em si do santuário, aquele tipo que Deus fez no Antigo Testamento para o plano da salvação, foi entendido. O ministério de Jesus no céu passou a ser compreendido em plenitude, e assim também se compreendeu o que havia acontecido em 1844, naquele 22 de outubro. Outra grande verdade restaurada foi a verdade do advento. Essa era a grande pregação de Miller. E era algo que, apesar da Bíblia falar do advento de Cristo de capa a capa, as igrejas cristãs não comentavam. Esse não era o ponto principal das pregações. E a partir de então, de Miller, houve um despertamento para essa mensagem bíblica, e essa foi uma verdade resgatada também. A lei de Deus também foi outro ponto resgatado por esse povo, principalmente o mandamento esquecido, o mandamento do sábado, em toda a sua beleza. Outra verdade restaurada desde então, o estado dos mortos foi desvendado. E a última, a quinta, o espírito de profecia foi estabelecido na igreja novamente. Então esses foram os 5 pilares desse movimento que, num primeiro momento, parecia insignificante, era um pequeno grupo de pessoas, mas que se tornou um fenômeno mundial, o movimento adventista do 7º dia. Você pode repetir para mim os 5 pilares? Vamos lá? Primeiro, o santuário. Segundo, o advento, exato. Terceiro, a lei e o sábado. Quarto, estado dos mortos. E o quinto, espírito de profecia. Você não vai encontrar outro movimento que possui essas crenças, outro movimento cristão que possui esses 5 pilares. É um movimento único. E infelizmente dentro da nossa igreja muitos têm vergonha dessas doutrinas, dessas verdades. Principalmente os jovens, não é? Porque viver e acreditar nessas verdades é realmente andar na contramão, é ir contra a maré. E muitos deles preferem não revelar sua fé na faculdade, entre seus amigos, no trabalho. É vergonhoso para alguns. Os valores modernos são inversos aos valores cristãos, aos valores da igreja. Mas quando o jovem, principalmente, entende o papel profético que ele desempenha como adventista, como parte desse movimento que Deus profetizou de restauração dessas verdades, ele passa a ser a força motriz da igreja. O jovem, com a sua energia, com a sua criatividade, a sua vivacidade, ele passa a ter uma força que ele mesmo não sabe do quanto ele é capaz. Por isso que a igreja tem que ter um foco tão especial nos jovens, fazendo-o entender o papel profético que ele desempenha. Pois bem, a partir dessas igrejas, esses pioneiros da verdade reconheceram posteriormente a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse, e então a igreja floresceu e foi agregando nova luz ao seu conjunto de doutrinas. Não faz muito tempo tínhamos 27 doutrinas e hoje temos 28. É assim que a igreja funciona. Deus vai despertando mais luz, mais conhecimento. Como diz Provérbios, não é? A vereda do justo é como a luz da aurora. Por quê? Vai brilhando mais e mais. E assim funciona com as verdades de Deus também. E o que aconteceu com o movimento adventista foi o que não aconteceu com o movimento protestante, que acabou se estagnando, não é? Na luz que recebeu.
Então eles não agregavam nova luz, não avançavam nos conhecimentos da verdade. E Deus teve que despertar, então, o movimento adventista para cumprir a sua missão. Minha grande pergunta é a seguinte, podemos avançar? O inimigo de Deus, Satanás, será que ele, diante desse quadro, né, vendo que as verdades deitadas por terra, por ele, através de um sistema, estavam agora sendo resgatadas, será que ele ficou sentado assim, assistindo tudo isso acontecer? O que você acha? Será que ele sabia das profecias, que em 1844 algo especial ia acontecer? Será que ele sabia disso? O que vocês acham? Queridos, o inimigo de Deus, ele conhece muito mais a Bíblia do que eu e você. Muitos acreditam que deixando a Bíblia aberta em Salmo 91 em casa vai afastar, né, os demônios do lar. Pois saiba que ele conhece de cor o Salmo 91. Conhece de cor. Agora experimenta você saber de cor e viver o Salmo 91. E aí sim, a própria Bíblia diz, o diabo fugirá de vós. Amém? Essa é a grande diferença. Pois bem, diante desse quadro, Satanás com certeza montou, sendo ele um grande general, a sua contra-estratégia, né? Ele arquitetou um plano para desviar as pessoas dessas verdades que estavam sendo resgatadas, para confundir a mente dos indivíduos. E criou aí um prato apetitoso para todos os gostos, não é? Desde aquele que não quer saber nada de Deus, até para aqueles que estão firmes nessa verdade resgatada. Para todos os gostos. E é sobre isso que nós vamos falar essa manhã, porque a advertência de Cristo foi: cuidado que ninguém vos engane. Pois bem, eu trouxe aqui foto de um indivíduo, quem conhece? Alguém? Opa, ouvimos aí algumas sugestões. Marx. Qual Marx, exatamente? Em agosto, preste atenção nisso, do ano de 1844, Karl Marx e Friedrich Engels, eles se encontraram em Paris, e a partir de então, começou ali uma bela amizade, um relacionamento duradouro. No mesmo ano, 1844, no dia 19 de novembro, Engels, trouxe também aqui a foto dele, ele escreveu para Marx: estamos nesse momento realizando reuniões públicas em diversos lugares e criando sociedades para o avanço dos trabalhadores. Por uma grande maioria dos votos, tudo relacionado ao cristianismo foi banido. Essa era a essência do movimento: unir os trabalhadores, buscar a justiça social e eliminar a religião. Marx já havia escrito no livro A Essência do Cristianismo que a religião era o ópio do povo. Muitos conhecem bem essa declaração. Pois foi assim que Engels e Marx ficaram satisfeitos então com os resultados das suas ideias agora. As suas teorias estavam se transformando em prática. As classes trabalhadoras estavam abraçando a causa, não é? Há até uma obra que diz os escritos, né, os manuscritos filosóficos e econômicos de Karl Marx de 1844. Então, foi uma data marcante para o movimento marxista também. Será que isso é coincidência? Pois Engels escreveu para Marx também, logo depois, que a crítica da religião é o pressuposto de todas as críticas. E agora nós estamos trabalhando para a abolição da religião e para a instauração da felicidade real. Essa era a meta deles. Quando alcançasse a justiça social, quando os trabalhadores assumissem o poder, aí sim haveria a felicidade real. Pois, para quem quiser conhecer os resultados dessa filosofia, a felicidade real, eu os convido a conversar com a minha esposa, que é cubana, e ela viveu num país que segue essas filosofias, essas ideologias, né? Pois foi baseado nessas ideologias também que o mundo viveu sobre o temor de uma guerra nuclear por décadas e décadas, né? Muitos passaram aqui a conviver com a famosa Guerra Fria, né? O Ocidente contra a União Soviética e aquele temor de que de repente uma terceira guerra mundial explodisse.
pois essa foi a influência, o legado do comunismo que ele nos deixou. E será que acabou? Será que com a derrota da União Soviética é o fim do comunismo, do socialismo e das ideias de Marx? Pois eu quero que você saiba que essa estratégia ainda funciona hoje. Por incrível que pareça, os sindicatos do mundo inteiro baseiam as suas ideias nas estratégias marxistas. A foice e o martelo ainda são símbolos visíveis, e aquela antiga retórica ainda é mantida, queridos. E Ellen White fala, inclusive, sobre o papel que os sindicatos terão na perseguição do povo de Deus. Então, eles ainda estão agindo, eles ainda estão trabalhando. Não sei quantos acompanharam o noticiário dessa semana. Ioane Sanches, a cubana, que fala contra o governo cubano, né? Escancarando os problemas tão grandes que existem ali, foi recebida no Brasil como? Com protestos. Pessoas dizendo que o que ela faz é errado, defendendo praticamente a ditadura injusta dos irmãos Castro. Então você vê que ainda existem pessoas que abraçam essa filosofia. E essa foi a estratégia, então, montada pelo inimigo de Deus para atrair principalmente o pobre trabalhador oprimido, né, na esperança de que ele pode ser feliz quando alcançar o poder, quando alcançar a justiça social. E Deus não é preciso. Deus, na verdade, é um empecilho, é o ópio do povo. A religião precisa ser banida. Essa é a estratégia de Satanás. Ele deu um prato suculento para as massas, para o pobre oprimido. E o que dizer, então, dos intelectuais? Será que ele montou também uma estratégia para eles? Vamos prosseguir. Esse senhor aqui, quantos conhecem? Esse é bem famoso, né? Darwin. Pois bem, saiba que no mesmo ano, em 1844, Charles Darwin escreveu a primeira versão do seu livro A Origem das Espécies. 1844. Ele enviou, então, essa primeira versão a todos os seus colegas para análise, e o resto da história vocês já conhecem bem, né? Será que teve sucesso o inimigo de Deus com essa estratégia? Hoje, meus amigos, toda a universidade, toda a escola, todos os livros de ciência estão baseados nas ideias dele. Quanto do mundo se afundou nesse lodo? Quanto? Satanás foi muito bem sucedido na sua ideologia. E nós, como criacionistas, temos a árdua tarefa de apresentar contra-argumentos contra uma teoria que exige mais fé do que o criacionismo. Não é verdade? Há uma obra que você, se você não leu, deveria ler, que se chama Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É muito interessante. Ele mostra como, de fato, é ilógico. Não havia nada. E do nada houve uma explosão que originou tudo. Então é uma contradição atrás da outra e você acaba tendo que aceitar muita coisa pela fé, dentro da própria teoria da evolução. Os grandes eruditos do mundo, aqueles que sentam nas cadeiras de Cambridge, de Harvard, de Oxford, esses grandes mestres, professores, né, doutores do conhecimento, eles pertencem a uma sociedade, não sei quantos conhecem, mas eles mesmos se autodenominam the brights, ou seja, os brilhantes, né, a luz. Eles acham que são os mais inteligentes do mundo e, portanto, eles são a luz do conhecimento para o mundo. Não ouvimos isso em algum lugar antes? A luz do mundo. Quem que deveria ser a luz do mundo? Nós, refletindo a luz de Cristo, né? Vós sois a luz do mundo. Pois eles se consideram a luz. Pode seguir. Vamos avançar aqui no slide. Aqui está. Esse é o website. The Brights, né? Os brilhantes. E aí estão os grandes mestres, os grandes professores. E você vai perceber, quando entrar na internet, que aqui ao lado aparecem as fotos deles, né? Vai rodando aí a foto de cada um desses grandes mestres, professores. E entre eles está uma figura também bem conhecida, Richard Dawkins. Quantos já leram, talvez, um artigo ou algo sobre ele? Uma figura bem conhecida. Ele, na verdade, se tornou o Papa dos ateus, é assim que ele é conhecido. Você sabia disso? O Papa dos ateus.
Ele é autor do best-seller Deus, um Delírio. Ele acredita que crer em Deus hoje em dia é um delírio, é uma loucura. Então, ele se tornou famoso também por essa obra. E nesse mesmo livro ele inicia afirmando que Deus não existe. Ele afirma categoricamente. Então, quando ele passa a explicar os seus argumentos, ele chega ao final do livro dizendo, concluindo, né? Assim, provavelmente, é quase certo que Deus não exista. Então, olha que coisa. No começo ele diz, Deus não existe. É categórico, é uma afirmação. E no final é bem provável, né, que certamente. Então, olha a contradição, olha a desproporção, né? Será que tem medo de alguma coisa, né? Mas eles são a luz, queridos, desse mundo. Então, nós temos aqui uma contra-estratégia que nega Deus e busca acalmar a mente carnal, né, na crença de que podemos ser felizes sem Deus também, explicando os grandes mistérios da humanidade sem a presença de Deus. Mas o inimigo ele já sabia que nem todos iam cair nessas ciladas, né? Ele também montou uma estratégia de contrafação das verdades bíblicas. Para aquele que crê em Deus, ele também tem uma estratégia, então. Pois vamos seguir. Esse senhor aqui já não é tão conhecido assim. O nome dele, John Nelson Darby. No ano de 1844, Darby vem ao cristianismo pregando uma nova doutrina, chamada de dispensacionalismo. Quantos já não ouviram falar disso? Bem conhecido agora, não é? Um método de interpretação da Bíblia que divide a história do povo de Deus em dispensações, ou seja, em etapas na qual Deus lida com as pessoas e com o pecado de maneiras distintas. É daí que vem a ideia, por exemplo, de que no passado éramos salvos pela lei e agora somos pela graça, não é? É dessa filosofia, dessa teologia que surge essa ideia tão presente no mundo cristão hoje. E se difundiu tanto, se espalhou como um incêndio realmente no cristianismo as ideias de Darby, que hoje 95% do mundo cristão, preste atenção, 95% do mundo cristão é dispensacionalista. Se você vai na igreja batista, você vai ouvir um sermão dispensacionalista. Na luterana, na pentecostal. Em outras palavras, queridos, mais uma vez, o inimigo de Deus teve grande sucesso na sua estratégia. Agora, olha que interessante isso. Quando vamos mais a fundo, buscando a raiz dessa teologia dispensacionalista, nós percebemos que antes de Darby, outros já pregavam uma teologia muito semelhante. Percebemos que a raiz realmente dessa teologia está nos jesuítas católicos. E ele, Darby, simplesmente moldou-a, modernizou-a. E então, a partir dessa teologia dos cardeais católicos romanos, ele adicionou alguns toques a mais para inseri-la, né, dentro do cristianismo protestante. Uma dessas teorias, por exemplo, diz que o anticristo é um personagem futuro que vem da tribo de Dan. Ou seja, a Igreja Católica conseguiu tirar o foco do protestantismo no anticristo como sendo a figura do Papa. Antes, quando o movimento protestante começou, a reforma protestante começou, todos os protestantes eram unânimes em atribuir a figura do anticristo ao papado. Mas o que houve aí nos séculos que de repente o foco mudou? Pois bem, agora você sabe. E junto com essa teologia dispensacionalista, veio não somente essa nova doutrina do anticristo, mas também uma outra doutrina chamada antinomianismo. O que significa isso? Anti, contra, nomos, lei. Contra a lei. Ou seja, dentro daquela ideia de que antes éramos salvos pela lei e agora somos pela graça, portanto, se você tenta guardar a lei, você estaria até certo ponto pecando, porque essa já não é mais a sua dispensação. Hoje estamos na dispensação da graça. Então, olha quão longe eles chegaram. Como eles conseguiram virar realmente o evangelho de cabeça para baixo. Guardar a lei é pecado. Hoje, segundo essa teologia. Satanás, então, adicionou aí as suas torções na verdade bíblica. Vamos seguir.
Foi no mesmo ano, em 1844, que os Quakers, o movimento religioso, começou a notar fenômenos pentecostais, né? Pessoas falando em línguas, pessoas rolando pelo chão durante o culto. 1844 foi o primeiro movimento cristão onde se notou essas manifestações modernas. Quando nós estudamos a história do pentecostalismo, nós vemos que, né, a data oficial do início do pentecostalismo é 1906. Porém, quando nós estudamos acontecimentos anteriores a essas datas, notamos que há pontos aqui e ali onde essas manifestações aconteceram. E a primeira de que se tem notícia é numa igreja quaker no ano de 1844. Então o inimigo de Deus já começou a trabalhar bem cedo. Esse senhor aqui, quantos conhecem? Outra igreja que visitamos disseram que era o Elvis Presley da época de Ellen White. Parece, né? Alguém conhece? Alguém lembra? Mormons, exatamente, Joseph Smith. Esse senhor aqui se considerava um profeta de Deus. E ele então recebeu mensagens especiais de um anjo, né? E começou a pregar essas mensagens. E foi então a partir de 1844 que houve realmente um boom do movimento Mormon, os santos dos últimos dias. Foi no mesmo ano em que o dito profeta faleceu. Ele pregava, entre outras coisas, a poligamia, né? Dizia que a poligamia é bíblica e era certo então fazê-lo. Então por que Deus não criou Adão e os 7 Evas, né? Pois bem, essa era a teologia dele. E ele morreu justamente, né, foi assassinado por um marido de uma das suas amantes. Que maneira estranha de um profeta morrer, não é? Pois ele então foi o profeta dos Mormons e faleceu no ano de 1844. Desde então, houve um grande crescimento do movimento Mormon no mundo inteiro. Se tornou um movimento mundial, realmente. E suas igrejas são muito bonitas, né? Eles têm realmente um poder econômico e um poder de influenciar até nas políticas. Mas, quando nós analisamos sua teologia, nós vemos muita contradição, né, com a Bíblia. Inclusive, eles têm também seus próprios escritos considerados no mesmo patamar da Bíblia, né, o livro dos Mormons. E nós encontramos também muitos problemas teológicos ali, que o tempo não nos permite falar agora, mas poderíamos em uma outra oportunidade. Porém, há um ponto interessante aqui também que deve ser destacado. Sabendo o inimigo de Deus que um profeta se levantaria por essas épocas, por que não confundi-los, né? Por que não lançar mais profetas aí? Há um estudioso cristão chamado Metzinger que ele fez uma pesquisa mostrando épocas da história onde o maior número de movimentos messiânicos aconteceram, né? Pessoas que se declaram messias ou que se declaram profetas. E ele percebeu que no primeiro século da nossa era foi um dos períodos onde houve maior incidência. Depois, no século XIX, e depois a época que nós estamos vivendo hoje. Esses foram os 3 períodos com maior incidência de movimentos messiânicos ou proféticos, né? Pessoas que se declaram profetas ou messias. Então olha que interessante, no primeiro século, justamente quando Jesus veio. No século XIX, quando a mensagem precisava ser restaurada. E hoje, né? Henri Cristo e tantos por aí. Há algo especial, né? Há algo especial aí. Pois bem, vamos prosseguir com a nossa pesquisa. No mesmo ano, 1844, um dos pastores milleritas chamados George Storrs, depois da decepção de 22 de outubro, ele passa a proclamar novas datas para o retorno de Jesus, contrariando a orientação do próprio Miller. E justamente com outros 2 pregadores, Jonas Wendell e Joseph Sayce, eles influenciaram outro jovem crente. Esse que está aqui na foto, quem conhece? Oi? Dos Testemunhos de Jeová, exatamente. Charles Russell, que na época também se declarava profeta, né? Hoje, se você conversa com o Testemunho de Jeová, ele vai dizer que não, que Russell não era profeta. Mas
pesquisando, você vai ver que ele mesmo dizia ser um profeta. E é o fundador do movimento que iria originar o jeovismo, ou também conhecido como os Testemunhas de Jeová, que batem às nossas portas aí de vez em quando. Na verdade, outra contrafação cristã, desta vez negando a própria divindade de Cristo e elaborando a sua própria tradução da Bíblia, né, a versão Novo Mundo. Às vezes eu visito casas de alguns irmãos da igreja e eles usam essa versão. Cuidado, queridos, essa versão é adulterada. É a versão Novo Mundo. Então, se você tem em casa, se você ganhou de presente de alguém, saiba que essa é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová e tem problemas sérios aí de tradução, que eles foram obrigados a fazer para poder sustentar as suas doutrinas, né? Se não fosse assim, também estariam em contradição com a Bíblia. Eles só estão em harmonia com a sua própria Bíblia. E eles também têm as suas revistinhas, bem conhecidas também do público, né? Torre de Vigília, Despertai, que, pasmem, são tidas como tendo o mesmo valor e inspiração como a Bíblia. Olha só. Apesar dos erros já cometidos em edições anteriores e também das contradições entre elas próprias. Foram, inclusive, descobertas mensagens subliminares satânicas nessas revistas. Entre no Google e pesquise mensagens subliminares nas revistinhas dos Testemunhos de Jeová. Você vai ficar pasmo. Pois esse, então, foi um outro movimento que floresceu no mundo inteiro. E onde vemos suas origens? 1844. E essas 3 irmãs aí, vocês conhecem? Irmãs Fox. O fenômeno das batidas sobrenaturais na casa onde elas habitavam começou também em 1844. Posteriormente, nessa mesma casa foram morar essas irmãs e elas então que tentaram entrar em contato com os espíritos que faziam essas batidas, dando origem ao movimento espírita moderno. Quando começou? 1844. Será que é coincidência, queridos? Não pode ser, né? Esse é o ponto principal que eu quero que vocês entendam. Está ficando até chato, né? Vamos ser sinceros. 1844. Foi nesse ano que o movimento Delta Kappa Epsilon surge na Universidade de Yale, em Connecticut, sendo uma das primeiras sociedades secretas ocultistas universitárias. 1844. Eles têm no próprio logo deles a data ali. E esse fenômeno se expandiu para outras grandes universidades, principalmente as universidades tradicionais protestantes. Essas grandes universidades que nós vemos aqui nesse país, Harvard, né, a própria Yale, são universidades que suas raízes estão nos movimentos protestantes, né? São as igrejas cristãs que fundaram e se elas são o que são hoje, é graças a esse começo. Mas o inimigo de Deus não deixa nada barato. Ele infiltrou ali também o seu veneno, né? E essas sociedades secretas ocultistas cresceram e floresceram. E hoje você não consegue passar por essas universidades e ser alguém de influência na sociedade sem render-se a uma sociedade secreta. Incrível, não? Temos aí vários nomes, poderíamos também passar aqui horas falando sobre esse assunto. Maçonaria, caveiras e ossos, né? Vários movimentos dentro das universidades e que acabam sendo um pontapé inicial para você ter sucesso ou não na sua carreira, né? Helena Petrovna Blavatsky, conhecem? Essa senhora é conhecida no mundo esotérico como a mentora do movimento de Nova Era. Agora sim, né? Em 1844, ela inicia suas viagens pelo mundo, as quais, mais tarde, ela escreveria nos seus livros como tendo sido a fonte da sua doutrina, a doutrina teosófica. Ela viajou pelo mundo e conheceu várias religiões, vários povos, e ela disse que a verdade está em cada religião. Cada um tem um pouquinho de verdade. Então nós temos que aceitar um pouco de cada religião, e assim nós estaremos em perfeita harmonia com Deus, diz ela. O movimento Nova Era nada mais é do que um resgate, né, do passado, das doutrinas lá de Babilônia, né, de que o mundo passa por ciclos dentro do zodíaco, né, as constelações influenciam na nossa vida, na história do planeta. Então, por exemplo,
a cada mais ou menos 2.000, 2.100 anos, a Terra passa da influência de uma constelação para outra, e isso inicia então uma nova era dentro da história do mundo. Nós temos, segundo essa autora, o exemplo da Era de Carneiro, e cada era possui um mentor, um ser espiritual superior que Deus envia para liderar a humanidade no avanço espiritual. Então, na Era de Carneiro, por exemplo, o mentor era o próprio Moisés, que instituiu, segundo ela, né, isso não é bíblico, o sacrifício de carneiros, como símbolo de que era a Era de Carneiros. Cerca de 2.000 anos depois, termina a Era de Carneiros, e um novo avatar, como ela diz, né? Olha, essa palavra está em voga, né? Avatar. Estamos sendo preparados, queridos. O novo avatar surge, então, Jesus agora, e ele inaugura a Era de Peixes. Por isso, diz ela, que os cristãos faziam um peixinho para se identificar um com o outro. E muitos usam até hoje no carro, né? Os peixinhos. Nada contra o peixinho. Mas ela diz que esse era o símbolo da Era de Peixes, então. E estava simbolizado através desse sinal. Acontece que agora nós já passamos aí cerca de 2.000 anos depois de Cristo, né? E diz ela que ela foi chamada por Deus para preparar a humanidade para o novo avatar que vai surgir no final dessa era, da Era de Peixes. E vai inaugurar a Era de Aquários, exatamente. Então nós estamos aí, segundo ela, numa transição de eras. Essa é a teoria da nova era. E olha que interessante isso, em um dos seus escritos ela diz: toda a cristandade vai aceitar o Maitreya, né? Maitreya é o nome desse avatar, desse líder que vai ser o mentor da nova era. Ele vai ser aquela grande figura que todas as religiões estão esperando. Os Krishnas estão esperando a nova reencarnação de Krishna, né? Os budistas também, né? Os maometanos, o novo profeta de Maomé, que Maomé disse, né, que iria vir. E também os judeus estão esperando quem? O Messias, que eles não aceitaram Jesus, né? Estão esperando ainda o Messias. E nós estamos esperando alguém, nós cristãos? Estamos esperando Jesus, essa segunda vinda. Então ela diz que esse ser, esse avatar vai ser o ponto de união de todas as religiões. Tem quem todos estão esperando, não é? Porém ela diz que toda a cristandade aceitará o Maitreya como o segundo retorno de Cristo, com exceção dos adventistas, diz ela. Olha que interessante isso. O que ela sabia a nosso respeito, né? Com exceção dos adventistas. E ela põe um ponto final aí, não explica o porquê. Nós sabemos o porquê, né? Pois bem, em 1844, vemos também a ferida mortal do papado sendo curada. Vemos mais um sinal, né, da cura da ferida mortal. Nesse ano, o Papa Gregório XVI lança a sua encíclica contra as sociedades bíblicas. Esse é o primeiro ataque contra o protestantismo, desde a ferida mortal de 1798. Queridos, a gente está falando aqui de 1844, 1798. Eu espero, tenho essa grande esperança de que para ninguém isso seja novidade. Para ninguém aqui dentro isso seja algo obscuro. Se esse quadro é confuso para você, retorne à Bíblia. Chama um ancião aí para você estudar isso aqui de novo, porque isso é essencial, isso é a base da nossa fé. Você tem que compreender as profecias bíblicas. São o nosso porto seguro, realmente. Deus não as deixou por acaso. Nesse mesmo ano, 1844, Ali Said Muhammad se levantou e disse: eu sou o Bab, ou seja, eu sou o portal que leva a ponte, né, que leva a Deus. E ele inicia nesse mesmo ano o movimento Bahá'í, não sei quantos já ouviram falar da fé Bahá'í. E se tornou também um movimento mundial. Avançamos demais. A fé Bahá'í, né, está presente no mundo inteiro. E o cerne desse movimento é que todas as religiões devem se unir agora, sob o mesmo guarda-chuva, não é? E assim nós poderemos então ter a felicidade nesse planeta. Essa é a base da pregação, muito parecida com a pregação da nova era, né? E para sua surpresa, queridos, a maioria dos representantes da ONU pertencem a essa religião, a fé Bahá'í.
Para a ONU esse é um discurso muito atraente, né? Unir as religiões. Chega de discórdia, chega de motivos de guerra. Vamos unir, vamos viver em paz. Então muitos aceitam esse tipo de teoria, mas nós sabemos onde que isso vai dar. No mesmo ano, 1844, nós vemos a ascensão do movimento feminista na pessoa de Flora Tristan. O movimento feminista tem seus pontos positivos, claro, né? Muito se conquistou através desse movimento, a igualdade entre os sexos, mas o problema é que em sua cerne, quando nós lemos, por exemplo, os escritos dela, vemos que o movimento feminista ele cai num extremo de inverter Gênesis 1, né, colocando no chão a doutrina divina de que o homem deve ser a cabeça do lar. O homem deve ser o sacerdote do lar, quem lidera. E segundo essas teorias, e que tem realmente se espalhado também pelo mundo inteiro, as famílias matriarcais é que tem prevalecido. Né? A figura da mulher trabalhando também, a mulher trabalhando fora de casa e deixando os filhos à deriva. Não é? A figura da mãe, a figura materna, é essencial, e o Espírito de Profecia diz, na educação dos filhos. E esse também foi um dos movimentos iniciados em 1844. E poderíamos ir além. Destaquei alguns aqui somente. A questão, queridos, é que desde então o inimigo de Deus tinha trabalhado já para o seu engano final. Mas a grande notícia é que Deus também estava trabalhando, não é? Deus também estava trabalhando. E nesse ano de 1844, essa senhora Batista que nós temos a foto aí, alguém lembra o nome dela? Raquel Oakes, ou Rachel Oakes, né? Ela estava ouvindo um sermão millerita e ao pregador falar sobre os 10 mandamentos, ela, que era batista do 7º dia, o indagou e disse, ok, devo guardar os 10 mandamentos, e o que dizer do sábado? E, ao ser defrontado com essa verdade, Frederick Weller foi um dos restauradores, então, da verdade do sábado do 7º dia, o 4º mandamento. Então, note, no ano de 1844, Deus restaura a verdade do sábado, que só posteriormente seria aceito na igreja adventista, não é? No mesmo ano, em 1844, o nobre pregador Charles Fitch aceitou o ensinamento bíblico do sono da morte e outro importante ponto da verdade foi restaurado então. E o santuário? A verdade do santuário celestial, quando foi restaurada? Quem lembra desse senhor aí? História do Adventismo, né? Hiram Edson. Ele teve a sua visão, né? Seu insight lá no milharal, de que Cristo estava adentrando no santuário celestial. O ano? Que ano aconteceu isso? 1844. E essa senhora, quantos conhecem? Quando foi que ela teve a sua primeira visão profética? 1844, em dezembro de 1844. Vemos aí o surgimento do Espírito de Profecia. Sabe, queridos, entre todas essas 5 doutrinas, estávamos falando que às vezes nós temos vergonha de vivê-las e declará-las, né? Acho que essa é uma das principais, o Espírito de Profecia, né? Dizer que nós acreditamos no dom profético moderno, né? Quando nós comparamos, por exemplo, a tipologia bíblica, nós vemos na figura de Moisés algo mais do que um profeta, né? Moisés não foi simplesmente um profeta, ele foi um tipo. Ele foi usado por Deus para fazer uma tipologia. Ele guiou o povo para fora do Egito em direção a Canaã. Ele foi o primeiro a escrever as suas visões e mensagens em livros. São os primeiros livros da Bíblia, né? Pentateuco. Que eram, na verdade, testemunhos para a igreja de Deus da época, para sustentá-los. Moisés tinha uma mensagem de saúde? Tinha Moisés uma mensagem de saúde para o seu povo? Tinha. Ele escreveu essa mensagem? Escreveu, né? Moisés chegou na terra prometida? Com o povo? Não chegou, né? Ele morreu antes disso. Mas, morrendo Moisés, o povo foi sustentado pelo Espírito de profecia e chegaram lá. Essa senhora também dorme o sono da morte. Ela cumpre a tipologia profética do próprio Moisés. Mas ela mesma disse, nós sabemos pela Bíblia, que haverá uma ressurreição especial.
e muitos verão então a Cristo em glória. Moisés teve uma ressurreição especial também? Então você percebe como a tipologia se cumpre nas suas minúcias? É incrível, né? Poderíamos fazer também um sermão sobre isso aqui, é muito bonito. E essas verdades então foram redescobertas exatamente nesse mesmo ano, 1844. Não é interessante isso? Que as contrafações e as verdades de Deus surgiram praticamente juntas. Nada é por acaso. Mas para que serve tamanha mensagem sem os meios para divulgá-la, não é mesmo? Pois saiba que no mesmo ano, em 1844, bem, antes disso vamos ler esse texto aqui, Daniel 12:4, né? Ali Deus dizia que no final a ciência, no fim dos tempos, né, a ciência se multiplicaria, né? Então nós vemos esse cumprimento não só na ciência profética, né, o conhecimento profético sendo multiplicado a partir de Miller, resgatando ali as profecias de Daniel, Apocalipse, mas também a própria ciência tecnológica do homem sendo multiplicada também. E isso se cumpre nessa mesma época. Nós vemos aqui como exemplo, avançamos já muito no tempo, mas vamos resumir. Em 1844, Samuel Morse criou o código que leva o seu próprio nome, código Morse. É interessante, ele era um mega protestante, ele escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre telecomunicações. E ele era um estudioso também de Daniel e Apocalipse. Pois foi a partir do seu invento que surgiram, então, que a ciência avançou, né, para o telégrafo, para o telefone, e hoje nós temos aí os smartphones e tudo mais. Foi ali, daquele pequeno começo, 24 de maio de 1844. Foi nesse mesmo ano que a primeira mensagem telegrafada foi enviada da capital, Washington, para Baltimore. Mas preste atenção na mensagem que foi enviada pela primeira vez, a mensagem inaugural. O que Deus tem feito? Era um desafio à religião, né? Essa foi a primeira mensagem. O que Deus tem feito? Olha o homem como avançou. Nós conseguimos mandar uma mensagem elétrica aqui, de um ponto a outro, na velocidade da luz. E o que Deus tem feito? Sabe, queridos, Satanás perverte até mesmo os instrumentos que Deus faz levantar para espalhar a mensagem das boas novas. Alguém pode encontrar a verdade de Deus na internet? Você acha que pode? Entra lá no Google e procura estudo bíblico e acha o site do Novo Tempo lá e faz um estudo bíblico. Ele pode encontrar a verdade? Pode, né? Alguém pode se perder através da internet? Pode. Então, Satanás sempre tem a sua contrafação, ele sempre tem o seu prato apetitoso também para desviar a atenção, para desviar-nos da verdade. Pois foi nesse mesmo ano, em 1844, que houve grandes avanços na tecnologia, transporte e informação. Deus tinha uma mensagem ao mundo e Satanás tinha uma mensagem contrária. Esse avanço da ciência já era algo predito por Daniel 12 e se cumpriu desde então. Pois bem, vamos avançar aqui para as nossas conclusões então. Isaías 58, verso 12. Lá diz que o povo de Deus, isso é uma profecia, né? Seria quem edificaria as ruínas, quem levantaria os fundamentos, os restauradores de veredas, os reparadores de brecha, para que o país se torne habitável. Que país é esse? A Sião, né? Para que a nossa nação tão esperada, a nossa verdadeira pátria, se torne habitável. Temos que então preparar as pessoas, preparar o mundo, porque o reino de Deus será estabelecido. Essa profecia se cumpre com o povo de Israel e se cumpre em nós, o Israel espiritual moderno também. Porém, o inimigo de Deus tem uma estratégia toda especial preparada para nós, que conhecemos as verdades e conhecemos as suas estratégias de engano. E, infelizmente, queridos, ele tem tido um sucesso extraordinário na sua estratégia contra nós, os restauradores da verdade. Qual que é a arma que o inimigo tem contra nós agora? Um plano maravilhoso que trabalha muito bem entre nós. A criação de um estado de letargia dentro da igreja. Dentro da nossa própria igreja, Satanás tem seus esforços direcionados contra nós, contra o remanescente de Deus. Sabe, no silêncio do nosso testemunho,
ali Satanás foi vitorioso. Na rotina monótona da igreja, muitos vêm aqui por obrigação, para cumprir um requisito, mas não entendem o seu papel profético como povo restaurador da verdade de Deus. O chamado que atendeu quando desceu as águas batismais. Quando o nosso povo compreende esse dever profético em sua plenitude, aí aquela chama do primeiro amor não se apaga no coração. Ela não se apaga, queridos. Sabe, o inimigo de Deus tem nos distraído com fofocas, com rivalidades dentro da própria igreja, disputas de cargo dentro da igreja. Muitos se decepcionam com a liderança da igreja. Tudo isso o inimigo de Deus faz para nos submergir, para nos fazer dormir espiritualmente. O que adianta você ser adventista, mas não fazer nada por essa mensagem que tem que ser restaurada? É aí que Satanás tem a sua grande vitória. O Espírito de Profecia nos diz que, como povo do Senhor, o inimigo mostra a sua grande determinação. Ele vai trazer todos os seus poderes para suportar e desencorajá-los. Todos os seus poderes. Então ele conhece você muito bem e sabe qual estratégia usar contra você e contra mim. Sabe nossos pontos fracos. E como nós estaremos fortes para derrotá-lo? Sozinhos não. Sozinhos não. Diz Apocalipse, atirou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os descendentes, com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se você compreende realmente o seu papel dentro dessa profecia e quer buscar a verdade em sua plenitude, o meu apelo essa manhã é que você se defina com determinação, que vista a armadura de Deus e só assim, com o poder do Espírito Santo, porque nós não lutamos contra carne e sangue, dizia Paulo, não é? Mas é uma luta espiritual e somente com força espiritual a gente vai ter vitória. A gente vai ter a possibilidade da vitória. Meu apelo é que você vista essa armadura de Deus. Efésios capítulo 6. E erga alto o estandarte, a bandeira ensanguentada de Emanuel. E grite, amém, e glória a Deus, e avance nessa batalha, porque nós estamos num grande conflito, nós estamos em guerra. Não podemos mais brincar de ser cristãos, porque o inimigo de Deus não brinca de ser demônio. Ele está ativo 24 horas. Nós estamos dormindo e ele está ativo. Não esqueça o quão importante é essa doutrina. Não esqueça o quão difícil foi para aqueles pioneiros vencerem o frio, a fome, as dificuldades de transporte, de telecomunicações, tantos privilégios que nós hoje temos e pouco fazemos comparado àqueles. Pouco fazemos comparado àqueles. Mas lembre que, apesar da importância da doutrina, é o amor que realmente quebra as barreiras, que amolece os corações para que a doutrina possa entrar. Então não seja um fariseu moderno também. Temos que encontrar o equilíbrio aqui. Esteja forte no espírito e na verdade. Nós não temos nada que temer ou nos envergonhar da doutrina que seguimos e cremos, mas tudo para amar e proclamar com força e alegria. Amém? Vamos cantar juntos esse hino final e medite nessa letra. Que essa possa ser uma verdade na sua vida. E assim possamos juntos, como povo de Deus, deixar as rivalidades, deixar os conflitos e unir-nos para que finalmente possamos receber a chuva serôdia, aquele poder especial do Espírito Santo que nos levará a cumprir e terminar a missão. Deus seja louvado. Glória a Deus. Assim como está, então vamos nos inclinar à fronte e falar com o nosso Deus. Ó bondoso Pai, te damos graças, Senhor, porque um dia o Senhor nos resgatou da treva, Senhor, das trevas desse mundo, do lamaçal de pecado em que estávamos, e nos trouxe para a Tua luz, Senhor, para a verdadeira luz. A Tua verdade, que profeticamente foi restaurada nesse ano de 1844. Ajuda-nos a compreender a plenitude, Senhor, do nosso dever como restauradores, como reparadores de brechas, Senhor.
e dá-nos esse poder do alto. Quando olhamos ao redor e vemos as estratégias do inimigo e o sucesso que ele tem obtido, Senhor, às vezes nos sentimos desencorajados, nos sentimos finitos e sem motivação até para prosseguir. Mas quando olhamos para o alto e vemos o Teu poder, vemos a Tua glória e o modo como o Senhor agiu com o Teu povo no passado, então nossa fé se fortalece novamente e nós, sendo usados por Ti, somos capazes de vencê-lo, Senhor, nas tentações e vencê-lo em suas contrafações. Ajuda-nos, portanto, Senhor. Dá-nos força, ajuda-nos a passar momentos em oração e estudo da Tua Palavra, a sermos mais fortes que as tentações desse mundo, que a TV, que as leituras, o que seja, Senhor, qualquer diversão, entretenimento, que nos roube o tempo que deveríamos passar contigo, para preparar-nos para essa crise final que nos espera e para sermos instrumentos Teus de restaurar a verdade. Guia-nos com segurança aos nossos lares e traga-nos para a programação da tarde em paz e segurança, Senhor, em nome de Jesus que oramos. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser sempre teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Senhor, em mim habitar, pois quero ser sempre teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Temos uma boa semana.